Olá, bom dia a você que curte o Sergipe Rural e nos assiste aqui na Peripê TV. Durante esse período de pandemia do coronavírus, a direção, preocupada com a saúde dos profissionais, resolveu dar uma pausa na produção de reportagens inéditas. Como você está acostumado a ver semanalmente, nossas equipes viajam pelos 4 cantos do estado para trazer as notícias do homem do campo sergipano. E fazemos isso com muita alegria e satisfação. Acontece que, neste momento, o mais prudente e, inclusive, por recomendação da Organização Mundial da Saúde e do governo de Sergipe, é ficar em casa para evitar a transmissão comunitária da Covid-19. Mas fique tranquilo, assim que essa situação passar, a gente volta com todo o gás. Mas enquanto isso, nós vamos reexibir alguns programas produzidos este ano. Então, é hora de conferir os destaques. Com o apoio do governo do estado, agricultores de perímetro irrigado em Lagarto têm apostado na produção da melancia como alternativa de emprego e renda extra. Vitrine tecnológica. Embrapa Tabuleiros Costeiros vai abrir para visitação pública espaço criado para mostrar o resultado de pesquisas agrícolas desenvolvidas pelos órgãos no estado. Cura do umbigo. Veterinário da Endagro alerta criadores para evitar problemas no rebanho com a falta de cuidados e higienização dos animais após o nascimento. E ainda, nossos repórteres foram conhecer na Barra dos Coqueiros a aposentada de 84 anos que se destaca pelo talento com o bordado. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente. O Sergipe Rural já começou. Em 2020, a Peripê TV comemora 35 anos de muita informação e cultura na vida dos sergipanos. E o Sergipe Rural não poderia ficar de fora das comemorações. Muitas novidades vêm por aí durante todo o ano. E hoje a gente já apresenta a primeira. A partir de agora, a jornalista Lícia Moura vai estar aqui comigo na apresentação dos programas. Bom dia, Lícia. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio e que nossa parceria seja de muito sucesso. Bom dia! Obrigada, Marcelo. Com certeza faremos um bom trabalho juntos. Eu agradeço à Peripê TV pela oportunidade e espero que nossos telespectadores também gostem da novidade. E agora eu peço licença para chamar a primeira reportagem do programa. Os repórteres Patrícia Dantas e Marcelo Lobo visitaram o perímetro irrigado Piauí em Lagarto para ver de perto o cultivo de uma fruta que tem conquistado as atenções, a melancia. Com o apoio do governo do estado, através da Coidro, os agricultores têm sido atraídos pelo ciclo rápido de produção e a expectativa de bons lucros. Veja! O espaço dedicado à melancia no perímetro irrigado Piauí em Lagarto, que é mantido pelo governo do estado através da Coidro, ainda é pequeno, menos de 2 hectares nos lotes de 2 agricultores irrigantes. Mas a produtividade apresenta bons índices, dando destaque ao fruto no perímetro. Satisfeito. Se a gente tem cultivado essa área daqui como a lá de baixo, teria sido muito melhor. Tinha dado muito melhor. Mas é uma experiência. O agricultor plantou 2 pequenas áreas. Essa aqui foi para uma experiência que acabou não dando o resultado esperado, mas que ainda assim teve uma produtividade mediana. Na área lá de baixo a gente tirou em torno de 9, 10 mil quilos por tarefa. Aqui a gente não podemos calcular ainda quanto vai dar na produção, porque não terminou de tirar ainda. Mas é menor? É menor. E o que o senhor acha qual foi a diferença realmente desses 2 plantios? A diferença é que lá a gente cultivou mais, não deixou o mato fechar como aqui. Aqui a gente deixou o mato que diz que cobria o fruto e não queimava com o sol. Só que foi uma experiência ruim. Queimou muito mais o fruto do que a área que a gente deixou descoberta, limpa. Aqui a adubação que a gente colocou para a lavoura, o mato foi quem sugou uma grande parte. Foi dividido quase meio a meio. São em torno de 75 dias desde o plantio até o ponto de colheita. E segundo o gerente do perímetro irrigado, Gildo Almeida, a Coidro orienta os agricultores toda vez que eles decidem introduzir um plantio diferente. Além de acompanhar o andamento das lavouras, trabalho que complementa o serviço prestado de fornecimento de água bruta para a irrigação. Nos procurou, fez tudo certinho, a gente ofereceu uma boa irrigação e graças a Deus deu tudo certo. A gente fez a análise do solo, com a adubação de acordo com o que o solo necessitava e apropriado para a melancia, né? E deu certo, ele teve uma boa colheita na melancia, a área dele foi
um hectare, que foi uma primeira área que foi 0,40 e a outra foi 0,60. Foi 1 hectare e o resultado foi bom. Teve melancia que deu até 19 quilos o fruto, cada uma melancia. A melancia surge como uma opção para conquistar mercados diferentes dos que são disputados entre os outros irrigantes, como da mandioca, do milho e da pimenta malagueta. O cultivo consociado da melancia com o maracujá também está sendo uma aposta com resultados bem significativos. Plantava sempre o maracujá, planto. Aí, para não estar limpando os regos em vão, eu pensei em investir na melancia, entendendo? Porque assim, é uma renda antes do maracujá, entendendo? E aí o investimento é bem a mesma coisa, o que gasta no maracujá é o mesmo da melancia, o investimento só, e o arrendamento da melancia vem primeiro. Na lavoura de Adelmo, a colheita de melancia já foi feita, mas é possível encontrar alguns frutos em meio às ramas que sobraram no solo. Os bons resultados dão a certeza que esse cultivo será certo na propriedade. Deu em torno de uns 12 a 15 mil quilos de melancia. O preço estava razoável, mas compensou o investimento. E aí eu gostei, e se Deus quiser eu vou ficar plantando vários e vários anos. No ano passado, a Embrapa Tabuleiros Costeiros instalou uma novidade na sede do órgão aqui na capital, a chamada Vitrine Tecnológica. O espaço foi criado para apresentar pesquisas agrícolas desenvolvidas pelo órgão. E o que é melhor, este ano o local vai estar aberto à visitação do público. Confira! O objetivo da vitrine é fazer uso de parte da área da sede, trazendo uma característica visual que se espera de um centro de pesquisa, de trazer ao público externo e interno uma pequena amostra de algumas das tecnologias disponibilizadas pela Embrapa. Isso é uma vontade antiga que a gente aqui da Embrapa tem, de aproximar um pouco mais o público urbano do que a gente faz no campo, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem disponibilidade, tempo, recurso financeiro para ir para os 5 campos experimentais que a gente tem espalhados pelo interior do estado todo, de Sergipe, lá para o UEP, em Alagoas também. Então a ideia era o quê? Trazer uma amostra do que a gente ensaia, pesquisa, planta no campo para dar suporte ao desenvolvimento das tecnologias, para que as pessoas conheçam de perto, para desmistificar essa questão social de que as pessoas não sabem como as coisas são plantadas, de onde vem a comida que eles encontram nas feiras, nos supermercados. Então a gente quer mostrar como isso é plantado, como elas crescem, como elas se comportam no campo, para que as pessoas se aproximem um pouco mais de como seu alimento é produzido, né? A vitrine conta com 2 cultivares de capim-elefante, diversas variedades de citros, combinações de copa e porta-enxertos consociadas com mandioca brava e macaxeira de mesa, variedades de cana domesticada e silvestre com diversas aptidões. A ideia é que aqui seja uma vitrine dinâmica. Você tem culturas perenes, principalmente coqueiro e citros, algumas variedades de porta-enxerto e copas de citros, laranja, limão, principalmente, mandiocas bravas e macaxeiras de mesa, girassol. A ideia é que a gente no futuro tenha também consórcios, sistemas integrados de coco com gliricídia, que é uma leguminosa, milho com gramíneas do tipo braquiária. A gente já tem aqui também na vitrine algumas variedades de cana, tanto para energia quanto para etanol de 2ª geração, para açúcar, capim-elefante com aptidão para forrageiro e também para biomassa, para geração de energia. Então a ideia é que a gente traga para aqui, para a nossa sede em Aracaju, uma amostra bem representativa do que a gente pesquisa no campo, não só em Sergipe, mas no Nordeste inteiro. Também é possível conhecer de perto as técnicas de cobertura da área da coroa de coqueiros, com foco na redução do uso de água na irrigação. No ambiente da pesquisa, a gente traz muitas soluções, a gente
trabalha para desenvolver, para resolver esses problemas. Por exemplo, aqui na nossa vitrine a gente tem coqueiros que já tinham sido plantados anteriormente, já estão num estágio mais avançado de desenvolvimento, mas a gente trouxe para exibição uma tecnologia interessante que é a cobertura da coroa do coqueiro. A gente usa palhada de coqueiros que caíram, que já secaram, e outros materiais também reaproveitados, além de mantas próprias para esse fim, que cobrem o entorno da coroa, da base do coqueiro, e ajudam a reter umidade. Um dos grandes ganhos desse tipo de tecnologia, por exemplo, é diminuir a demanda por água. A gente sabe que o coqueiro é uma cultura que demanda mais de 100 litros até o coco verde para água de coco. As pessoas usam até 200, mais de 200 litros de água por dia numa planta. Então essa tecnologia vem para ajudar a reter essa umidade do solo, garantir mais água armazenada para a planta e diminuir a quantidade de água que o produtor usa diariamente para garantir o crescimento e o desenvolvimento desse produto e dessa cultura. O que se pretende é que a vitrine seja dinâmica, com plantio de diversas culturas anuais, além das perenes, e que possa se expandir para ser plenamente representativa do que a unidade da Embrapa pesquisa e conserva no campo. A vitrine tecnológica da Embrapa pode ser vista assim por quem passa pela beira-mar aqui em Aracaju. E a intenção é essa mesmo, mostrar os trabalhos desenvolvidos pelo órgão. Quem quiser agendar a visita pode fazer através do Serviço de Atendimento ao Cidadão, nesses contatos que estão aqui na tela. As vitrines são destinadas às visitações guiadas de grupos de estudantes, professores, pesquisadores, assistentes técnicos e institucionais e começarão a ser agendadas a partir de fevereiro. Quem é da cidade agora pode conferir de perto o trabalho da Embrapa. A seguir, veterinário da Indagro alerta aos produtores de como evitar os prejuízos causados pelas sequelas do umbigo mal curado nos rebanhos. É depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta. O mês de fevereiro em Sergipe vai ser marcado por temperaturas elevadas e pouca chuva em todas as regiões. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol predomina em todo o estado no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva no litoral e no sertão sergipano. Na quarta, quinta e sexta, o tempo abafado pode provocar chuva rápida em áreas isoladas das regiões Agreste e do Baixo São Francisco. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 37 graus. No município de Pedrinhas, a temperatura deve chegar aos 35 graus, 36 em Monte Alegre e 37 graus em Tobias Barreto. E agora a gente muda de assunto para falar sobre os prejuízos causados ao criador pela forma errada de curar o umbigo dos animais após o nascimento. E para explicar tudo ao criador, sem deixar dúvidas sobre o tratamento, nossa equipe conversou com o médico veterinário da Indagro, Marcos Franco. Acompanhe. Você sabia que as hérnias podem ser causadas pela cura mal feita do umbigo? É sobre esse assunto que o médico veterinário da Indagro, Marcos Franco, conversa com a gente. Marcos, as hérnias são sempre um problema para o produtor. Como elas são causadas? Primeiro, a cura do umbigo mal feita ou não realizada é uma das principais causas da hérnia no animal. Muitas vezes, existe também problemas genéticos que devem ser eliminados. Portanto, ao nascer, nas primeiras horas, o umbigo tem que ser curado rapidamente. Para o quê? Para que a hérnia não apareça e também outras doenças pelo umbigo mal curado não traga situações difíceis, como problema de fígado, problema de rim e articulares e muitas vezes levando à morte. E alguns animais que são tratados persiste na hérnia. Isso é uma questão genética, ou seja, esse animal não deve ser colocado em reprodução para o quê? Para que essa característica genética não persista, trazendo prejuízo para o produtor, que não é conveniente. Que equipamentos, que remédios devem ser usados para que a cura do umbigo aconteça de forma eficiente?
A cura do umbigo deve ser usado um medicamento iodo de 5 a 10% nas primeiras horas de vida, nos primeiros 3 dias de vida. São condições vitais para quê? Para que esses problemas de hérnia e outros problemas sanitários não apareçam. E ao nascer, quanto mais rápido der a mamada, para o quê? Para que o animal absorva o colostro, que é a primeira defesa contra as doenças nos primeiros dias de vida. São 2 atitudes importantíssimas para o quê? Para que o animal tenha uma ótima saúde e não traga prejuízo ao criador, que isso não é desejável para ninguém. Existe algum sinal que a cura do umbigo não foi bem feita? Existe sim a presença de problemas articulares, problemas de fígado, problema de rim e a formação de hérnia. Por quê? Porque aquela região do umbigo não foi tratada corretamente e existe um enfraquecimento da parede abdominal, levando ao aparecimento de hérnia, que muitas vezes é antieconômico você fazer uma cirurgia. Por quê? Porque vai gastar medicamento, gastar equipamento cirúrgico, e isso não é conveniente para o quê? Para uma atividade seja rentável. Muitas vezes o custo com os procedimentos sanitários, cirúrgicos, são maiores do que o valor do animal. Portanto, a atitude principal é o quê? Curar o umbigo nos primeiros dias de vida com tintura de iodo de 5 a 10% e botar o animal para mamar. São 2 condições vitais para o sucesso de uma criação. Então vamos reforçar. Quais devem ser os cuidados ou as ações que o produtor, o criador deve ter quando por acaso as hérnias persistam? Primeiro, quando as hérnias persistem nos seus animais, deve ser um problema genético, tanto do pai ou da mãe, trazendo esse problema genético para os filhos. Ou seja, esse animal tem que ser eliminado, ou seja, abatido, para o quê? Para que a característica genética, que muitas vezes não é falta de tratamento do umbigo, e sim genética, ou seja, nós devemos acabar o problema, o que de transmissível do pai ou da mãe para os seus filhos, que não é uma condição adequada nem ideal para qualquer criador. Em instantes, nossos repórteres foram conhecer na Barra dos Coqueiros o trabalho em bordado desenvolvido por uma aposentada de 84 anos, que retrata lembranças da infância no sertão sergipano. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, a gente vai contar agora a história de uma aposentada de 84 anos que descobriu o talento com o bordado quando resolveu presentear amigos e parentes. A dona Maria Góes mora atualmente na Barra dos Coqueiros. E o que é bacana dessa história é que ela retrata nos seus trabalhos as lembranças da infância vivida no sertão de Sergipe. Veja! Ver Dona Maria Góes tranquila, assim, entre as fruteiras do quintal, não imagina o quanto a vida dessa mulher foi corrida. Morou em São Paulo, viveu no Paraná e, quando voltou a São Paulo, enveredou de vez na arte da fotografia. De volta a Aracaju, como fotógrafa, registrou casamentos e festas de debutantes, conciliando o tempo como funcionária pública. Inquieta e muito dinâmica, pouco antes de se aposentar, criou uma fábrica de massa de pastel, que leva as iniciais do seu nome, Mago. O negócio deu tão certo que quis expandir os produtos até para outros países. E foi numa viagem a Cabo Verde que a relação dela com o bordado se iniciou. Decidiu se arriscar no bordado, reproduzindo uma paisagem vista durante a viagem. Para fazer a primeira peça, eu ainda não tinha completado os 80, eu estava nos 78 para 79 anos, quando eu fiz uma peça que eu fotografei lá em Cabo Verde e fiz aquela para ser um painel da minha sala. Quando todos viram, aí eu disse, vou fazer. E fiz uns quadros, como esses 2 quadros que eu tenho na casa, é um trabalho influenciado pela cultura africana, que é o Bambi, e a Festa dos Bichos, que a Festa dos Bichos foi uma adaptação do trio Pé de Serra. A fotografia deu a ela a noção de profundidade de campo e a harmonia dos elementos em cena retratados nos bordados. Há muito cuidado com o que é enquadrado e não há exagero na composição. Os trabalhos utilizam poucas cores, mais terrosas, e evita a poluição visual da paisagem.
E tudo começa assim, a partir de um desenho, um rabisco da paisagem. Depois, a escolha das cores, organização das linhas e logo o quadro começa a tomar forma. Os quadros bordados fazem alusão a cenas do interior nordestino, com sua fauna e flora típica. Há também quadros com crianças brincando, animais, festas populares, entre outros. Tem todos os temas do sertão, das roças, das estradas, dos rios, o São Francisco, os quênios, as pousadas, as igrejas, tudo isso, os mandacarus, todos os cactos eu observo, as cores, o tipo de cacto, até o nome do cacto eu gosto de saber, porque aquele cacto está ali, qual a região que temos aquela vegetação, tudo isso faz parte das minhas memórias e do que eu gosto de ver. Muitas dessas situações retratadas nos quadros foram vividas pela artista nos primeiros 14 anos de vida, antes de vir morar em Aracaju. Ao invés de utilizar tintas e pincéis em suas telas, manuseia com destreza a linha e a agulha para representar suas lembranças de infância, vividas em Nossa Senhora da Glória, na região do Sertão Sergipano. Todas as coisas aqui eu vivi, eu vi, sonhei, todas essas coisas estão aqui. São casinhas, são pessoas. Eu ilustro crianças brincando de roda, que eu brinquei muito na Praça de Glória, quando eu era criança. E por aí, a imaginação continua. Tudo que está no meu coração, eu passo para a tela. Maria Góes já expôs seus trabalhos em diversas galerias e museus do estado de Sergipe, além de participar de feiras e eventos promovidos por entidades como a Codevasf e Sebrae. Maria também entrou para a universidade, um sonho antigo. Depois dos 80 anos eu fui fazer faculdade, porque eu nunca tinha feito. Eu tinha vontade eu sempre tive assim essa sede do saber. E tive a oportunidade, que é a que eu procurei na universidade. Temos o curso na ANUPAT, que é um curso para idosos, e eu não perdi tempo. Como eu faço da minha vida uma estrada, o que surgir, eu posso fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho em mim que eu sou capaz, eu sou filha de Deus, eu estou no mundo, eu nasci para participação. Então eu não posso fugir da raia. Nordestino tem essa, quando quer. Quando a gente se bota para fazer uma coisa, faz e faz. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 99894-6691. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.